Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pela Acerte Aqui com cursos de OAB. E na dica rápida de hoje, por sugestão de um dos inscritos, vamos falar aqui sobre o habeas corpus. O que temos para falar sobre o habeas corpus? Então, pessoal, primeiramente, vocês têm que entender que o habeas corpus é um remédio constitucional de natureza penal e que segue o rito sumário, que está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vocês precisam ter em mente que essa liberdade de locomoção, que é tutelada pelo habeas corpus, é a chamada liberdade ambulatorial, ou seja, a liberdade de ir e vir, bem como de permanecer em algum lugar. E visando tutelar essa liberdade, o habeas corpus ele pode ser repressivo, também chamado de liberatório, que é quando a coação está acontecendo, e também poderá ser preventivo, também chamado de salvo-conduto, que visa impedir uma ameaça ou uma coação iminente, tá certo? Sobre os sujeitos do habeas corpus, o habeas corpus tem basicamente 3 sujeitos: o impetrante, que é quem entra com a ação; o paciente, que é quem está sofrendo a coação ou ameaça em sua liberdade; e, claro, também a autoridade coatora, que é quem ameaça ou coage a liberdade de outro, tá certo? E ainda quanto aos sujeitos, o STF tem entendido que o impetrante poderá ser nacional ou estrangeiro, bem como poderá residir ou não no país, tá certo? E no que se refere à autoridade coatora, essa pode ser tanto uma autoridade pública, como um delegado, um juiz, como também um particular, como o diretor do hospital, que impede um paciente imotivadamente de ter alta, tá certo? E quanto ao paciente, o STF e os demais tribunais, eles têm entrado em consenso no sentido de não se admitir como paciente pessoa jurídica, tá certo? Pessoa jurídica não pode ser paciente porque ela não exerce essa liberdade ambulatorial de locomoção. Contudo, nada impede que a pessoa jurídica seja beneficiada por um habeas corpus. Por exemplo, vamos imaginar que numa ação por crime ambiental estão respondendo o diretor de uma entidade privada e a própria pessoa jurídica. Então perceba, se o diretor entrar com habeas corpus visando trancar o inquérito policial, e esse habeas corpus for concedido, então veja, apesar de não poder ser paciente, essa empresa, essa pessoa jurídica poderá se beneficiar indiretamente do habeas corpus. Então faça essa pequena ressalva. Outra característica é que o habeas corpus é uma ação gratuita, conforme o artigo 5º, inciso 77 da Constituição. É uma ação que independe de advogado; qualquer pessoa, mesmo sem capacidade postulatória, poderá ingressar com a ação de habeas corpus. E também é uma ação que independe de qualquer formalidade, pode ser impetrado por telefone, por fax, por qualquer meio viável. A única exigência que se faz é que o habeas corpus ele deve ser necessariamente impetrado, deve ser necessariamente redigido em língua portuguesa. Então percebam, guardem bem isso. Não se admite habeas corpus redigido em língua estrangeira, tá certo? No que se refere à ofensa à liberdade de locomoção, ela poderá ser direta ou indireta. Direta, por exemplo, a prisão ilegal. E no que se refere à ameaça indireta, à ofensa indireta, o STF tem entendido que o habeas corpus ele é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo fiscal e bancário em procedimento criminal. Por quê? Porque dessa medida, melhor dizendo, pode resultar um constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo. Então, admite-se também o habeas corpus no caso de ameaça indireta ao direito de locomoção. Por fim, o habeas corpus ele pode ser concedido de ofício pelo juiz. Então, guarde bem também essa característica. E, para finalizar, vou trazer aqui uma série de situações que tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que não cabe habeas corpus. Que situações são essas? Primeira delas, contra a pena de exclusão militar ou perda da patente ou função pública, conforme a súmula 694 do STF. Segundo, para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Terceiro, quando já extinta a pena privativa de liberdade, nos termos da súmula 695 do STF. Quarto, contra decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, conforme a súmula 693 do STF. Também não cabe HC contra a punição em processo administrativo disciplinar. Não cabe também contra decisão que resulta na suspensão de direitos políticos. E, por fim, não cabe HC contra decisões do STF. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu gostei, inscrevam-se no canal. Lembrando que dicas de direito, dicas rápidas, teremos aqui todas as segundas e quintas, tá certo? E surgiram aqui novos vídeos. Aquele abraço, até a próxima.